Uma vez eu encontrei um amigo meu na rua e ele tava indo pra um caminho, né? Ele falou assim: vamos ali comigo, que eu vou fazer um negócio muito importante, eu tô nervoso e eu queria companhia. Aí eu falei assim: ixi, mas agora eu tenho um compromisso e esse compromisso é inadiável. Se eu deixar de ir, eu posso mudar toda a direção da minha vida. É um teste super importante que eu tenho pra fazer. Então vamos lá nesse teste comigo primeiro, que aí depois eu vou junto com você no seu e aí a gente faz tudo que a gente tem pra fazer. E aí ele falou assim: pior que o meu compromisso também é inadiável, tem horário. E foi aí que eu perguntei: pra onde você tá indo? E era direção oposta. Então, ou eu deixava de fazer o que eu precisava fazer, ou ele deixava de fazer o que ele precisava fazer, ou a gente seguia direções opostas e fazia o que precisava ser feito. Quando duas pessoas se encontram e estão indo para direções opostas, uma delas vai ter que desistir do seu próprio caminho para conseguir fazer as coisas darem certo, se quiser seguir no mesmo caminho que essa pessoa. E é por isso que muita gente termina hoje em dia, porque as pessoas não perguntam para onde a pessoa tá indo antes de começar um relacionamento, antes de começar a gostar da pessoa. E eu vou citar aqui 10 perguntas que eu acho importantíssimo você perguntar antes de começar um relacionamento. Mas, dica importantíssima da Kathleen para você: não faça essas perguntas depois de ter ficado beijado, enfim, a não ser que você já esteja namorando, né? Aí já não vai dar. Mas se você tiver oportunidade, você vai ver que a resposta vai ficar completamente diferente. Porque nós temos uma química diferente no nosso cérebro e isso vai afetar a nossa resposta. A primeira é essa pergunta, né? Essa pessoa tá indo pra mesma direção que eu? Porque a química, ela aproxima. Você vai olhar aquela pessoa e falar: nossa, ela é muito bonita e tal, gostei, o papo foi legal. Mas sabe o que que sustenta? É a direção. Vocês dois têm que estar sob uma missão. E essa missão, ela tem que ser compatível. Não adianta você ter o sonho de ser uma missionária e viajar pelo mundo ajudando as pessoas, se o sonho dele é ter um emprego estável num lugar fixo, numa cidade fixa. Entendeu? Não vai bater. Tem mais ou menos ali o mesmo ponto de vista, os mesmos sonhos. Vai facilitar a sua vida. A segunda pergunta é: essa pessoa admira quem eu estou me tornando? O meu primeiro top, assim, pra eu começar a namorar com uma pessoa é eu obrigatoriamente tenho que admirar ela. Eu acho que o amor, ele é uma construção diária. Você não começa amando uma pessoa, mas a admiração, você começa admirando. Porque você começa a observar as atitudes dessa pessoa, sem ela reparar que você está reparando. Mas você repara e você começa a admirar essa pessoa. Eu admiro essa pessoa pelo que ela está se tornando. Eu admiro as atitudes dela, eu admiro o que ela está fazendo. E a volta, essa pessoa demonstra que me admira. Ela admira a pessoa que eu estou me tornando. Porque sem a admiração, o amor ele vai virar uma competição. Ou vira crítica, ou vira desinteresse. Então, o principal ponto antes de começar a amar uma pessoa é admirar ela. Terceira pergunta: nós temos valores parecidos? A minha prioridade é Deus, família e depois sua profissão. Então, como que vai bater uma pessoa que prioriza o máximo do máximo dinheiro e eu aqui priorizando o máximo do máximo Deus? Não vai bater. Os valores, eles são como se fossem a estrutura. Então, por exemplo, se eu valorizo muito Deus e ele valoriza muito dinheiro, vai ter uma hora no relacionamento que vai bater. Eu vou querer priorizar Deus, ele vai querer priorizar o dinheiro e vai dar errado. Vai dar briga, vai dar confusão, vai dar conflito e a estrutura fica abalada. A quarta pergunta, que é muito óbvia, mas que muita gente não faz: nossa diferença religiosa vai nos unir ou nos dividir? Antes, um dos meus requisitos para começar a namorar com uma pessoa era ela só acreditar em Deus. Hoje já não. Hoje, pra mim, ela não só tem que acreditar em Deus, como tem que acreditar nele como único Salvador, né? Acreditar em Jesus como único exclusivo Salvador. Frequentar a igreja, que é uma coisa que eu amo fazer. Não tem como namorar com uma pessoa que não gosta de ir à igreja, gente. Ela vai ter que abrir mão de fazer coisas que ela realmente gosta pra frequentar a igreja comigo. Não vai bater, entendeu? E pensa na criação dos filhos. Uma pessoa é evangélica, outra pessoa é espírita. Aí vocês dois têm filhos. Vocês têm que conversar se isso vai dividir ou não, sabe? Pra mim é prioridade a criação dos meus filhos terem uma crença parecida com a minha, né? Então, por exemplo, não faz sentido pra mim eu casar com uma pessoa espírita e aí um familiar próximo morrer e falar que foi reencarnado pro meu filho e eu falar que tá com Jesus no céu, entendeu? A criança vai ficar tipo: tá, mas qual que é o certo? O que faz sentido? Enfim, mais uma vez, facilitando a vida, tá? Nada disso aqui é uma regra específica, mas se você fizer, vai facilitar a sua vida no futuro. Essa pessoa, ela apoia os meus sonhos? Ela respeita? O que ela acha dos meus sonhos, sabe? Eu sempre falo dos meus sonhos de forma muito ambiciosa, muito pra cima, só pra ver a reação da pessoa. Tipo assim: ai, um dia eu quero ser muito famosa, palestrante,
e, enfim, falar pra várias pessoas e não sei o quê. Falo assim, pra mais. Mesmo que talvez não seja. Talvez, mas talvez seja. Só pra ver a reação da pessoa, só pra ver se ela vai criticar, se ela vai ter uma de deboche, se ela vai querer apoiar, sabe? Eu sempre gosto de observar isso também. Porque quando você tá num relacionamento, é muito importante você ter alguém que caminha do seu lado. Porque senão essa pessoa vai diminuir a sua visão, os seus sonhos, toda vez que você comentar sobre ele. Essa próxima pergunta é polêmica, tá? Ela é muito eliminatória. Já eliminou muitos candidatos pra mim, pelo menos. Que é, eu gosto de quem eu me torno com essa pessoa. E, gente, tem pessoa que tem tudo pra dar certo. Tudo, tudo, tudo. Tipo assim, os valores batem, a religião é a mesma, tudo bate. Mas chega na hora de ficar com essa pessoa, eu fico com ansiedade, com carência, insegurança, confusa, e nunca é uma coisa clara, sabe? Aquela coisa que não te dá paz. Pois é. Isso é um ponto, porque você precisa ficar com pessoas que despertem a sua melhor versão. A sua versão que é você, sabe? Mesmo com seus defeitos, que você não fica procurando a resposta no chat pra responder perfeitamente, ou que você fica procurando palavras certas, pisando em ovos pra falar com a pessoa, você precisa ser você. Se você não consegue ser você nessa hora, no início ali, você não vai conseguir ser você, você não vai sustentar isso. Então escuta o que eu tô te falando, pergunta já pra você mesmo. Eu gosto de quem eu me torno perto dessa pessoa, porque se você fica um pouquinho que seja diferente do que você realmente é, a máscara vai cair uma hora ou outra e vai acabar, gente. Não dura, não dura. Isso não se sustenta. Seja você, seja autêntica. E a pessoa que for pra ser vai ficar do jeito que você é. Essa pergunta aqui também é muito boa. Essa pessoa, ela sabe conversar sobre os problemas. E vocês têm um problema e essa pessoa não sabe falar do problema. Ela foge, ela some. Ela não sabe literalmente conversar, ela não tem maturidade emocional suficiente pra conversar com você, pra sentar e falar assim: olha, não tô gostando disso, vamos tentar fazer diferente? O que você acha da gente fazer assim? Sabe, são coisas simples que tem gente que não consegue, gente, enfrentar um problema e realmente, definitivamente, não tá pronto pra ter um relacionamento. A próxima pergunta que tá um pouco alinhada com aquela do valor. Nós queremos o mesmo tipo de futuro? Por que eu pergunto isso? Qual é o futuro que eu quero pra mim? Primeiro você tem que saber isso, né? Estamos num canal aqui sobre independência emocional. Já coloquei aqui vários vídeos. Se você não souber ainda o que você quer pro seu futuro, tem vários vídeos meus aqui dando a dica de como saber, tá? Mas você precisa saber o tipo de futuro que você quer. Por quê? Você quer casar? Você tem que saber se o cara vai querer casar também. Eu conheço pessoas que namoraram anos e anos e anos e terminaram 10 anos de namoro porque um queria casar, tipo, ter cerimônia e tudo, e o outro não. Gente, isso é uma coisa que você conversa no início, sabe? Não é uma coisa negociável. A pessoa vai ficar remoendo isso o resto da vida. Então, você tem que perguntar qual tipo de futuro que a pessoa quer. Ela quer ter filho? Onde que ela quer morar? Ela tem prioridade de morar numa cidade específica? E se você odiar essa cidade? É uma coisa negociável pra você? Sabe? Qual que é a prioridade profissional dela? Ela precisa trabalhar num lugar específico toda a vida dela? Qual que é a qualidade de vida que ela quer? Como que é a rotina que ela gosta? Porque um detalhezinho desse pode acabar com o seu relacionamento no futuro, se for alguma coisa inegociável pra você. A nona pergunta. Eu escolheria essa pessoa também nos dias difíceis? Quando você tá naquele dia difícil, você fala assim, cara, tô a fim de ver ninguém hoje, não quero ver ninguém, não quero conversar com ninguém, não tô afim, tô cansada. Quando você pensa nessa pessoa, você pensa com ranço ou você pensa com tipo assim, essa pessoa aí eu veria assim. Eu acho legal, não sei. Essa pessoa aí eu escolheria ver ela, ter uma conversa com ela. É essa pessoa que você tem que escolher. Porque tem gente que, por mais que a gente goste da pessoa, quando a gente tá naquele dia difícil, a gente pensa assim, cara, eu não quero te ver nem pintado de ouro, some da minha frente. Por mais que a gente goste da pessoa, mas não é a pessoa que a gente escolheria naquele dia difícil. Porque é aquela pessoa que vai falar alguma coisa que você não quer ouvir. Enfim, é uma coisa que você precisa saber também, porque os dias difíceis muitas vezes são mais do que os dias fáceis, né? Então você tem que decidir aí na sua vida se você vai escolher essa pessoa. E a última pergunta, que é o meu objetivo completo desse canal, é se você tá inteira sozinha antes de entrar no relacionamento. Você se sente completa, você se sente inteira, você se sente viva, você se sente feliz, você quer ajudar, você quer servir. O que é que você tá sentindo? Você tá carente, você tá assim, se sentindo vazia, sabe? Quando bate assim antes de dormir, aquele friozinho, você fica pensando, ai, como seria bom se tivesse alguém aqui. Ou então, fim de semana, aquela vontade de ir num datezinho, aí você pensa, ai, vou mandar mensagem. Se for esse tipo de carência emocional, não entra no relacionamento agora. Você não está preenchido completamente. Você só quer entrar no relacionamento para preencher o seu vazio emocional. E talvez não dê certo. São essas 10 perguntas que eu deixo aqui para vocês. Não é regra, mas eu, no seu lugar, faria antes de começar a namorar. São perguntas que podem mudar o seu futuro.
Porque pode evitar que daqui a 10, 20 anos, depois que você já esteja lá no futuro, apaixonadíssimo, com filhos até, querendo ter um casamento, querendo fazer alguma coisa no futuro, o seu marido não quer. Aí é pesado, né? Aí vocês vão lembrar desse vídeo aqui e falar por que eu não fiz aquela pergunta que a Catherine falou pra eu fazer. É isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo.